É difícil achar algo em que Steve Bannon, estrategista de Donald Trump, e o senador socialista Bernie Sanders concordem. Mas os dois, e muitas outras figuras públicas, são unânimes ao reconhecer que existe muito em jogo nas eleições do Brasil. Veja o que me disse Steve Bannon sobre isso. I think that this is going to be one of the most intense and dramatic elections in the 21st century. Já o senador democrata Patrick Leahy, aliado de Bernie Sanders em uma resolução no Congresso para apoiar instituições democráticas do Brasil, disse o seguinte: o destino da democracia do Brasil e de sua relação com os Estados Unidos será decidido nas próximas eleições. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu conto como foi que a eleição brasileira virou um assunto tão quente para os americanos. Os destinos das duas maiores democracias das Américas parecem entrelaçados ultimamente. Estados Unidos e Brasil enfrentam desafios semelhantes e compartilham interesses comuns. Ambos lideram o ranking de países com maior número absoluto de mortos por Covid-19 e enfrentam níveis de inflação acima de 8%, motivados especialmente pela gasolina e que causaram desgaste nos atuais presidentes. Os dois países também produzem commodities semelhantes e, por isso, competem nos mercados internacionais. Enquanto o Brasil é o maior produtor de soja e laranja, seguido pelos Estados Unidos, respectivamente, na segunda e quarta posições, os americanos estão à frente na produção de milho, carne bovina, peru e frango, com o Brasil em segundo ou terceiro. Mas enquanto competem com o Brasil, os Estados Unidos veem o país se tornar o principal destino de investimento da China em 2021. Um golpe considerável para os americanos em sua zona de influência mais óbvia, a América Latina. Por tudo isso, era de se esperar que o interesse sobre quem será o próximo presidente brasileiro fosse grande. A novidade está na quantidade de manifestações públicas sobre o assunto de altos funcionários ou representantes dos Estados Unidos meses antes da votação. O especialista em relações entre os dois países, Carlos Gustavo Pogil, explica esse interesse da seguinte forma. Eu acho que sim, há um interesse maior e o interesse se dá em virtude da ameaça de ruptura democrática, né? Eu acho que essa é a questão que está sendo colocada. Não é pela eleição em si, mas pela possibilidade do que vai acontecer no pós-eleição, né? A gente não tinha esse tipo de preocupação nas últimas eleições, transições pacíficas de poder, etc. Agora nós temos um presidente que não deixa muito claro se vai ou não obedecer ao resultado das urnas, que tem uma relação próxima com os militares, que tem construído uma relação um pouco ambígua em termos do seu apoio à democracia. Desde que venceu a eleição em 2018, Bolsonaro tem repetido acusações de fraude eleitoral. O Brasil tem urnas eletrônicas desde 1996 e nenhuma fraude sistemática foi registrada até hoje. Durante a visita a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth, Bolsonaro disse que se receber menos de 60% dos votos agora, aspas, aconteceu algo de anormal no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nas pesquisas de intenção de voto, ele nunca ultrapassou 35% e está cerca de 10 pontos percentuais atrás de Lula. Embora tenha dito pontualmente que se perder vai passar a faixa e se recolher, Bolsonaro lançou sistematicamente suspeitas ao processo eleitoral, mesmo tendo admitido não ter provas de fraude. Também colocou em dúvida sua própria reação diante dos resultados. Para muitas autoridades americanas, isso ecoa o comportamento de Donald Trump, que lançou falsas alegações de fraude sobre a democracia americana antes e depois de sua derrota para Joe Biden. I would argue that in many ways Brazil and the United States are mirrors of each other. That increasingly what happens in our democracy in the United States happens in Brazil's democracy, and what happens in Brazil's democracy happens in our democracy. Em um discurso recente à nação, Biden foi claro ao dizer que acreditava que o movimento MAGA, sigla em inglês para Faça os Estados Unidos Grandes de Novo, de Trump, era uma ameaça à democracia. Há quem veja no forte interesse dos americanos nessas eleições no Brasil uma forma de eles confrontarem seus próprios fantasmas de 6 de janeiro de 2021, quando os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos enquanto a vitória eleitoral de Biden estava sendo certificada. O saldo foi de 5 mortos e de cenas que trincaram a autoimagem do país junto a seus próprios cidadãos.
O historiador James Green, que estuda Brasil há mais de 40 anos, diz que foi a primeira vez que ele viu o termo pejorativo República das Bananas, que pessoas nos Estados Unidos costumavam reservar aos vizinhos latino-americanos com processos políticos instáveis, sendo aplicado por americanos ao seu próprio país. Em julho, o então presidente do TSE, Edson Fachin, afirmou à plateia americana em Washington que o Brasil corria sim o risco não só de repetir o 6 de janeiro, como de viver algo, nas palavras dele, ainda mais grave. Diante de tudo isso, os americanos começaram a se mover mais intensamente desde o fim do primeiro semestre. Numa entrevista para mim, em maio, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, afirmou o seguinte: What needs to happen is free and fair elections using your institutional structures that have served you well in the past need to take place. We have confidence in your electoral systems. Brazilians need to have confidence as well. Pouco antes, uma conversa entre o chefe da CIA, a agência de inteligência americana, William Burns, e ministros do Bolsonaro foi vazada. No diálogo, Burns pediu ao presidente brasileiro que parasse de lançar dúvidas sobre as eleições. Bolsonaro negou que a conversa tivesse ocorrido. O senador Leahy juntou-se a Bernie Sanders e outros 4 senadores democratas para apresentar uma resolução de apoio às instituições democráticas no Brasil que recomenda, entre outras coisas, que os Estados Unidos reconheçam o vencedor do pleito imediatamente após o anúncio do resultado pelo TSE, para desencorajar qualquer possibilidade de contestação. E na Câmara dos Representantes, os democratas tentaram, e não conseguiram, aprovar uma medida que suspenderia a ajuda militar ao Brasil se o Exército abandonasse sua neutralidade política. Sometimes it's formal, it's out there, other times it's leaks, but it's all trying to pass along the message and the thinking, right, of Washington. Para Zimmermann, o que está em jogo não é só a situação no Brasil, mas uma questão mais ampla de política internacional dos democratas e de alguns republicanos sobre as ameaças globais à democracia. The broader democratic order that was created in the post-World War II era not only is the most just and best for all nations, but it also advances very specifically U.S. interests and values across the world. Democracy and that multilateral democratic order is at risk in a way that it hasn't been over the past 80 years. Questionar o processo eleitoral não é a única semelhança entre Trump e Bolsonaro, que também é conhecido fora do Brasil como Trump dos trópicos. Ambos fizeram campanha se apresentando como outsiders, prometendo lutar contra as elites políticas, mesmo que Bolsonaro já fosse um veterano no Congresso Nacional. Ambos incentivam o nacionalismo e a posse de armas e denunciaram os chamados ideologia de gênero e globalismo. Ambos dominam as redes sociais. Veja o que me disse Steve Bannon sobre essas semelhanças. Bolsonaro is a great hero for all of us. He's at the level of Viktor Orban as someone that has stood for sovereignty and stood really at grassroots. He's got evangelicals, he's got working class people. Very much, if you look at Brazil, it is very much like the MAGA movement. Do outro lado dessa disputa eleitoral está Lula, cuja trajetória os americanos acham bem semelhante ao do próprio Biden. Ambos vieram de origens humildes, de famílias de trabalhadores braçais e se tornaram referências nacionais na política, ocupando altíssimos postos antes. Biden como vice-presidente de Obama, Lula como presidente ele próprio. Ambos sempre tiveram na negociação o seu principal ativo e costuraram coalizões amplas para garantir que os dois líderes populistas de seus países tivessem apenas um mandato. No caso de Lula, há 8 ex-candidatos a presidente entre seus aliados, que incluem de lideranças de trabalhadores sem teto a um ex-presidente do Bank of Boston. Do lado americano, Biden foi capaz de unir do socialista Bernie Sanders a republicanos como o ex-secretário de Estado de George W. Bush, Colin Powell. Além da intrigante semelhança entre os dois candidatos lá e cá e da possibilidade de uma eleição contestada,
existe outra razão pela qual o Brasil está na agenda de políticos não só americanos, mas também europeus. Nos últimos anos, o Brasil acelerou o processo de desmatamento da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. O governo Bolsonaro reduziu o orçamento para conter a devastação do bioma. No ano passado, seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi investigado e acusado pelos Estados Unidos de estar envolvido no tráfico internacional de madeira, o que ele nega. Ao mesmo tempo, o tema foi se firmando como prioridade, tanto no atual governo dos Estados Unidos como na Europa Ocidental. Para Shannon, ficou claro para o mundo que decisões tomadas no Palácio do Planalto vão impactar a vida de bilhões de pessoas no planeta. Durante sua campanha eleitoral de 2020, Biden sugeriu que os americanos liderassem a criação de um fundo internacional de bilhões de dólares que ajudaria o Brasil a pagar pela preservação da área florestal. A promessa, no entanto, nunca saiu do papel. O principal motivo, segundo pessoas a par do assunto na administração americana, foi a falta de confiança de que o governo Bolsonaro cumpriria as metas firmadas. Lula tem falado muito sobre sua intenção de proteger a Amazônia e conseguiu atrair o apoio de Marina Silva, ambientalista internacionalmente respeitada. Marina, no entanto, deixou de ser ministra de Lula, denunciando falta de prioridade da Agenda Verde no segundo mandato do petista. E tanto Lula quanto sua sucessora, Dilma Rousseff, levaram a cabo a construção de uma série de hidrelétricas no meio da Amazônia, o que causou sérios danos à floresta e à sua população nativa. Já Bolsonaro diz proteger a floresta e defende a exploração como uma forma de desenvolver economicamente a região. E diz, como aconteceu no seu último discurso na Assembleia Geral da ONU, que o Brasil é referência na preservação ambiental. Embora a nova postura mais verde de Lula agrade aos Estados Unidos, existe insatisfação com sua relação com os regimes de Cuba, Nicarágua e Venezuela, o que Lula tem tentado suavizar com declarações sobre a necessidade de alternância de poder nesses países. Lula também foi um grande defensor dos BRICS, bloco formado por Índia, Rússia, China, África do Sul e Brasil, que alguns viam como um desafio ao poder de países como os Estados Unidos. Em contraste, sob Bolsonaro, pela primeira vez na história, o Brasil votou em 2019 a favor do embargo dos americanos a Cuba, junto com os próprios Estados Unidos e Israel, e contra 187 outros países. Diante de Biden, Bolsonaro teria lembrado que ele funciona como um escudo contra o que chama de disseminação do comunismo na América Latina. Ainda assim, mesmo sob protestos dos americanos, o presidente brasileiro visitou o presidente Vladimir Putin em Moscou em 2022, apenas 2 semanas antes do início da guerra na Ucrânia. Para Shannon, independentemente de quem vence a eleição, o Brasil será um grande ator internacional com quem os Estados Unidos precisam trabalhar sem pretensões de dominar. While the United States is without a doubt a global superpower and one which plays on the international stage very consciously, Brazil is a superpower without knowing it. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.